Fala aí, galera, tudo bem? Grande abraço para você ligado aqui no canal do Daniel Félix Narrador no YouTube. Vamos lá para mais um Narrei Por Aí. Vou contar a historinha de Novo Hamburgo e Caxias. Vem comigo. Bom, ontem no estádio do Vale, o Novo Hamburgo conseguiu uma vitória importantíssima, né, diante do Caxias por 3-0. Uma vitória que deixa o Novo Hamburgo fora da zona do rebaixamento. O Novo Hamburgo que vem passando por dificuldades no Campeonato Gaúcho, mas conseguiu engatar aí 2 vitórias consecutivas, né? Venceu o Esportivo lá em Bento e agora foi a vez do Caxias no estádio do Vale. Mas antes de eu falar um pouquinho mais sobre esse jogo, faz aquele favor, né? Me dá aquela moral aí, curta o vídeo, deixe seu like e te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para que a gente possa continuar por aqui, né? Falando de futebol, falando das coisas que acontecem no mundo da bola, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil, pelo mundo. Então me dá essa força aí, deixa o like e te inscreve no canal. Bom, Novo Hamburgo começou o Campeonato Gaúcho de uma forma bastante difícil, né? Tava, inclusive, na zona do rebaixamento e já vivia esse fantasma aí, né? Aliás, o Novo Hamburgo, que desde 2017, quando foi campeão gaúcho, ele vem fazendo competições, né, gauchões bem complicados. Foi assim em 18, em 19, em 20 e estava sendo agora também em 21. Ainda, evidentemente, que tem uma estrada pela frente, são mais 3 jogos e serão 3 jogos difíceis para o Novo Hamburgo, né? Porque vai enfrentar na próxima rodada o Aimoré no Clássico do Vale, depois tem o Grêmio e fecha a participação na primeira fase contra o São José. E aí é um jogo complicado, porque o São José também não passa por um bom momento, pode estar lutando também contra o rebaixamento na última rodada. Mas o Novo Hamburgo vem conseguindo buscar aí uma nova perspectiva no Campeonato Gaúcho, né? Principalmente depois dessas 2 vitórias que eu falei antes, contra o Esportivo em Bento e contra o Caxias ontem no Estádio do Vale. O técnico Márcio Nunes, quando ele chegou do Novo Hamburgo ano passado, o Novo Hamburgo vivia uma situação muito difícil no Campeonato Gaúcho, né? Até, mais uma vez, brigava ali contra o rebaixamento. A gente sabe que no ano passado não teve o rebaixamento para a divisão de acesso, mas teve o chamado rebaixamento financeiro, né? O Novo Hamburgo conseguiu escapar. Ali nas últimas rodadas, né, do Campeonato Gaúcho do ano passado, o Novo Hamburgo conseguiu ali uma boa recuperação com o técnico Márcio Nunes e acabou permanecendo na primeira divisão, oficialmente, né, para jogar a primeira divisão, e também não teve o chamado rebaixamento financeiro que ficou aí com o São Luís de Juí e também com a equipe do Pelotas. Então o Márcio fez um bom trabalho, conseguiu modificar, né, o panorama do Novo Hamburgo e foi mantido pela direção para o Campeonato Gaúcho 2021. Novo Hamburgo que, por exemplo, normalmente não joga, né, as competições de segundo semestre, teve a Copinha num formato um pouquinho diferente, o Santa Cruz foi campeão e o Novo Hamburgo não disputou. Então, nos últimos jogos, vem conseguindo melhorar sua qualidade de jogo, vem mostrando um futebol mais eficiente, de mais qualidade, né? Tem bons jogadores no elenco e conseguiu uma importante e grande vitória diante do Caxias na noite de ontem. Os gols do Matheus Lagoa, do Hélio Paraíba e o Pedrinho, né? Foram os artilheiros do Caxias na noite de ontem. Com a vitória, o Novo Hamburgo agora é o 8º colocado, tem 9 pontos conquistados no Campeonato Gaúcho. Como eu falei, 9ª, 10ª e 11ª rodada, as últimas 3 da fase classificatória do Gaúchão. O Clássico do Vale na próxima segunda-feira contra o Aimoré no Cristo Rei, depois pega o Grêmio e depois fecha a participação contra o São José nessa primeira fase. O Novo Hamburgo tem alguns jogadores que eu considero de bastante qualidade. O Renan, excelente lateral esquerdo. O Rafael Carrilho é um bom segundo homem de meio de campo. O Elias é um ótimo camisa 10, aquele cara driblador que busca a jogada, que procura pifar o centroavante. O Claudinho é um cara que joga na extrema pelo lado esquerdo, passou pelo Caxias no ano passado e tem bastante qualidade, assim como o Matheus Lagoa, que joga do outro lado, né, pela direita. O centroavante, o Hélio Paraíba, centroavante clássico, aquele cara que fica mais posicionado dentro da grande área, né, para esperar o passe ali para conclusão, mas também sai para buscar bastante bola. Me agrada o time do Novo Hamburgo, tá? Acho que não é um time de pouca qualidade técnica, não é um mau time, tem um bom treinador, mas passou por muitas dificuldades nesse Campeonato Gaúcho aí, mas agora parece que está se recuperando e daqui a pouco pode até mesmo passar o Aimoré na tabela de classificação, né? Os dois ali estão parelhos. O Novo Hamburgo hoje é o 8º com 9 pontos, o Aimoré é o 7º colocado com 10 pontos. Então, muito perto um do outro ali, e essa diferença ela pode mudar na próxima segunda-feira. Claro, pode não mudar, se o jogo terminar em empate, o Novo Hamburgo pode passar se ganhar, ou o Aimoré pode abrir um pouquinho, inclusive, se ganhar o clássico. Do outro lado, o Caxias, né? O Caxias, que para mim
é um time melhor do que aquele que teve no ano passado, apesar de ter conquistado o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, mas depois não fez uma boa campanha na Série D da competição. Manteve o Marcelo Pitol, que é um excelente goleiro, perdeu o Ivan, que para mim é um dos melhores laterais que passou aqui pelo futebol gaúcho nos últimos tempos, mas recompôs com o John Lennon, que também é muito bom jogador, né? Ele até não tem a mesma característica do Ivan, não tem, por exemplo, a bola parada, mas é um cara que joga também no meio de campo, ele dá opção pro técnico, né? E no jogo ontem foi assim, quando no segundo tempo o Bruno Ré entrou no time, o Diniz passou para a direita e aí o John Lennon foi deslocado para o meio de campo. E aí a atuação dele acabou também não agradando, depois acabou sendo substituído. Tem o Gustavo Ramos, que é um atacante de velocidade, que é uma novidade para o Caxias para esse ano, jogador que me agrada, ele vai para o drible, ele ajuda na marcação, um jogador muito interessante. Giovanni Gomes, centroavante, que todo mundo conhece, cara que faz gol, a bola chega, ele costuma guardar, é um jogador muito interessante. Na defesa, o Thiago Salles, né, que é um zagueiro já muito experiente, um cara que já está há bastante tempo no Caxias, teve parceiros do ano passado, depois da saída do Laércio para o Santos, que acabaram não dando muito certo, mas esse ano o Guilherme Mates, por exemplo, apareceu muito bem para ser a dupla de zaga ali com o Thiago Salles. O Mates, que ontem não jogou, acabou jogando o Henrique, fez também uma boa atuação, mas a dupla Thiago Salles e Guilherme Mates me agrada muito mais. O Caxias, como eu disse, eu acho que tem um time melhor do que aquele que teve no ano passado. O Caxias começou fazendo um bom campeonato gaúcho, é o quarto colocado com 13 pontos, né? Então é uma campanha bastante sólida da equipe Grená, tem 4 vitórias na competição até aqui. E tem também, na segunda-feira, o Clássico da Serra, né? O Caju, o jogo contra o Juventude, e vai ser mais uma parada difícil. O Juventude que também está numa situação oscilante na competição aí, mas está melhorando, né? Ontem já conseguiu mais uma vitória, a Juventude é o 5º colocado, tem 12 pontos. É a mesma situação que eu destaquei de Novo Hamburgo e Aimoré, que estão, o Novo Hamburgo uma posição abaixo do Aimoré, 1 ponto a menos, é a mesma situação da dupla Caju, né? O Juventude é o 5º colocado, tem 12 pontos, o Caxias é o 4º colocado, tem 13, então o Caju também vai pegar fogo, assim também como o Clássico do Vale, lembrando que nós teremos também o Brapel e teremos também o Clássico Grenal, que acontece no sábado, 10h15 da noite. Jogo muito interessante, um jogo em que o Novo Hamburgo fez a vitória por 3-0 e de fato foi melhor do que a equipe do Caxias, desenvolveu mais, buscou mais a vitória. O Novo Hamburgo começou o jogo indo para cima do Caxias, da mesma maneira que foi a atuação do Noia contra o Esportivo. O Novo Hamburgo começou indo para cima e buscando gol. E foi da mesma maneira que se posicionou ontem contra a equipe do Caxias. É claro que o Caxias é melhor do que o Esportivo. E aí até me surpreendeu o Caxias a aceitar tanto a marcação imposta lá na frente pelo Novo Hamburgo, quanto os ataques da equipe do Vale dos Sinos. Mas foi um jogo que me agradou bastante. O Caxias tem um time de qualidade, mas o Novo Hamburgo soube se impor, jogando em casa, ainda que sem torcida, né? E fez aquilo que tinha que fazer. Gol do Matheus Lagoa, depois o Hélio Paraíba fez de pênalti também, e o Pedrinho fazendo um golaço aí já mais para o segundo tempo. Me agradou demais o jogo de ontem, achei que foi uma grande partida, e agora teremos a rodada dos clássicos, né, que começa amanhã sábado com o Grenal, passa também pela segunda-feira com o Brapel, com o Caju e com o Clássico do Vale dos Sinos, que inclusive eu vou narrar pela Rádio ABC e você é meu convidado a curtir. O Novo Hamburgo jogou com o Nicolas, Chicão, Igor, Marcão e Renan, Amaral, Carrilho, Elias e Matheus Lagoa, Claudinho e Hélio Paraíba. Entraram ainda o Pedrinho, o Maurinho e o Bertotto. O Caxias, do Marcelo Pitol, John Lennon, Henrique, Thiago Salles e Eduardo Diniz, Vidalete, Marlon, John Clay, Tontini, Gustavo Ramos e Giovanni Gomes. Ainda entraram o Bruno Ré, o Diogo Oliveira, o Gleidson e o William. Lucas Guimarães Horner apitou o jogo, com o Jorge Eduardo Bernardi e o Gustavo Marim Schier, aí que foram os auxiliares. Lembrando que no caso do Caxias, por exemplo, né, não teve o Guilherme Mates, que eu acho que é um jogador importante para esse time, uma ótima dupla de zaga lá com o Thiago Salles, e o próprio Diogo Oliveira ficou no banco, tá voltando de lesão e é titular desse time, né? Ele tem uma característica muito diferente do John Clay, que vem atuando ali como um camisa 10, mas não é exatamente o homem que prende a bola e pifador. É muito mais um meia atacante John Clay, portanto, acho que o Diogo Oliveira tá fazendo falta aí pro time do Caxias, tá bem? Esse, Novo Hamburgo 3, Caxias 0, foi mais um jogo que eu narrei por aí, contando a história desse jogo aqui no canal do YouTube. Mais uma vez, peço que tu me dê essa moral, deixe teu like aí e te inscreve no canal, né? Me dá essa força para conseguir seguir fazendo esse conteúdo para falar de futebol gaúcho, do futebol do interior, do futebol da capital, do futebol brasileiro e do futebol mundial. Me dá essa moral aí, tá bem? Vamos junto, grande abraço.